O Estado de Israel vem enfrentando, além dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza, ataques partindo de diversas outras direções, sobretudo ao norte, em sua fronteira com o Líbano, realizados pelo grupo terrorista libanês Hezbollah. Esperava-se que as reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas pudessem cumprir com seu papel de velar pela paz e segurança mundial. No entanto, houve muito pouco avanço nesse sentido, ampliando as críticas ao Conselho e elevando-se o tom para sua reforma. Mas e se o trabalho já tenha sido iniciado, e há décadas, sem, no entanto, entregar os resultados esperados pela comunidade internacional? Você sabia que desde 1978 existe uma missão das Nações Unidas com a finalidade de realizar o monitoramento das fronteiras entre Israel e Líbano e para evitar um novo conflito naquela região? Neste vídeo, vamos falar sobre a atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Líbano e frente ao grupo terrorista Hezbollah. Se você gosta do nosso trabalho e entende que ele é relevante, deixe sua curtida e inscreva-se no nosso canal. Assim poderemos continuar entregando conteúdo especializado e de qualidade. Em 31 de agosto de 2023, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 2695, prorrogando o mandato da Força Interina das Nações Unidas no Líbano por mais um ano, com um teto de 13 mil peacekeepers pertencentes a 48 países e com a missão de monitorar a cessação das hostilidades entre o Líbano e Israel, assim como apoiar as autoridades libanesas na manutenção da área ao sul do rio Litani, livre de pessoal armado não autorizado, armas e outros ativos relacionados. No entanto, a despeito da presença de uma missão de paz sob a égide das Nações Unidas, atuando há mais de 45 anos, com efetivos militares girando entre 15 a 13 mil tropas, o grupo terrorista Hezbollah continua atuando intensamente na região ao sul do Líbano, inclusive com a realização de ataques nos últimos dias contra instalações militares israelenses. Frente aos ataques terroristas recentes praticados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e consequente retaliação militar israelense, muitos analistas e membros dos corpos diplomáticos vêm apelando às Nações Unidas na busca de uma solução pacífica para a questão palestino-israelense. Inevitavelmente, uma ação mais direta da ONU passa pelos atos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que após ter se reunido, não conseguiu chegar a uma resolução, devido ao veto norte-americano. Porém, dentro do escopo de atuação do Conselho de Segurança, o estabelecimento de uma missão de paz é uma das mais contundentes formas que a ONU tem para agir, e podemos constatar, por intermédio da existência da UNIFIL há 45 anos em território libanês, que até mesmo a presença de uma considerável força militar atuando sob a égide das Nações Unidas não é capaz de impedir a atuação de um grupo terrorista que permanece agindo contra o Estado de Israel por intermédio de ações diretas e com lançamento de mísseis e foguetes contra posições militares e assentamentos civis dos judeus. Mas por que isso acontece? Os mandatos aprovados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelecem, dentre outras questões, os limites de atuação das tropas da ONU, inclusive suas regras de engajamento, que na maioria das vezes restringem a liberdade de ação, a iniciativa e o uso da força, prevendo apenas em caso de legítima defesa das tropas e, mais recentemente, para a proteção de civis. Esse fato confere aos capacetes azuis uma postura reativa, agindo após a ocorrência de uma violação aos acordos estabelecidos. Ademais, cada um dos países que contribuem com tropas para essas missões possui seus próprios interesses geopolíticos, além de prestarem conta às suas populações e eleitores. E você, acredita que a resposta para a paz e segurança mundial passa obrigatoriamente pela atuação da ONU? Você sabe como funciona uma operação de paz sob a égide das Nações Unidas? Deixe aqui o seu comentário, siga nosso canal, acione o sino para receber as notificações e curta nossos vídeos.